Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Abacuque. Abacuque 3,17. Quem encontrou, dê glória a Deus. Todos encontraram? Então, nós temos várias versões aqui da Bíblia, não é verdade? Internacional, revista e corrigida, revista e revisada. Mas procure acompanhar comigo e vamos repetir todos juntos esse versículo. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você pode repetir com fé isso? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E o versículo 19, o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas. Outra versão fala das costas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Coloque sua Bíblia sobre o banco, para nós rendermos graça nessa noite. Pedimos a Deus que teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Toma, Deus, cada mente, cada coração cativo ao trono da glória. Que toda preocupação, tudo aquilo, Deus, que não glorifica o teu nome, Senhor. Aquele que está visitando este ministério pela primeira vez, ó Pai, não venha encontrar os defeitos, ó Deus, que temos muitos, mas que venha, Deus, achar a tua glória neste lugar pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, unge os nossos ouvidos, ó Pai amado, unge os meus lábios, a minha mente, o meu entendimento, Deus, para que a revelação do alto venha a ser ministrado sobre cada vida que aqui está. Não saia de mim nada que não provém do alto, Pai amado, nada, Senhor, que não provenha de Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Tira toda emoção, tudo aquilo que vem da alma, mas, Deus, que venha pelo teu Santo Espírito sobre a tua igreja nesta noite, Pai. Nós assim oramos, ó Deus. Toma, Senhor, os nossos ouvidos, toma o nosso ser em tuas mãos, ó Pai. Nos consagramos totalmente ao Senhor. Pertencemos ao Senhor. Declaramos que somos teus, Pai. Pai querido, somos teus filhos, ó Deus. Essa igreja é do Senhor, Pai. Jesus é o único Senhor neste lugar, Pai. O Cristo, o Messias, Yeshua HaMashiach, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o único digno de abrir o livro, tirar os selos que ali estão. Nem os profetas do passado, nem os Deus da nova aliança, ninguém foi digno de encontrar, de achar. Meu Deus, nenhum foi digno de abrir o livro, Pai. Este Jesus que nós falamos, que nós pregamos, que acreditamos como Senhor, o único Salvador da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa igreja, o Senhor dessa nação, o Senhor deste bairro, Pai. Profetizamos e declaramos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar. Aleluia, Senhor. Quando acabei de falar sobre, nós declaramos, nós profetizamos, há poder na palavra que nós liberamos da nossa boca. Não é verdade? Até quando você está cantando um hino, até quando você está fazendo uma oração, me dê um retorno, por favor. Tudo isso tem que prestar atenção naquilo que você está falando. Porque às vezes acabamos de ministrar, acabamos de pregar algo, acontece muito comigo, e logo em seguida, no dia seguinte, sou experimentado na palavra. Sou experimentado.
Então muitas vezes nós temos que saber, quando nós acabamos de falar assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, nós estamos declarando assim, que ainda que venham os ventos, ainda que venham as tempestades, ainda que venham as lutas, né? E eu sei que uns passam por elas, outros estão passando por elas, pelas lutas, pelos desertos. Mas o tremendo é que quando nós confiamos no Senhor, acreditamos em Deus como Senhor da nossa vida, Jesus como Salvador, acreditamos na Trindade Santa, o Espírito Santo que nos conduz, que nos consola, que nos enche de amor na hora que nós mais necessitamos. Você pode estar sozinho na sua casa, pode estar sozinho em um hospital, pode estar sozinho em uma viagem que muitas vezes a solidão bate forte, onde você não encontra quem você ama, quem poderia estar perto de você, mas nesse instante, quando você clama, o Espírito Santo faz presente. Quando você chama a existência, o Espírito Santo faz presente e enche a nossa vida. Amém? Nós vimos a história de Abacuque, o profeta Abacuque trazendo a história de Israel. No capítulo 1, eu não canso de ler e de meditar nessa palavra, porque sabemos que as perseguições com o povo de Israel eram muito grandes. Tudo que plantavam, tudo que tentavam colher, era perseguido pelos babilônios, pelos babilônios, e então de repente tudo estava aqui perdido. Não havia esperança para Israel. Muitas vezes nós olhamos as coisas e parece que nada vai dar certo. Estamos no início do ano, ainda estamos iniciando o ano 2014, e tem muitos projetos para a gente realizar. E é interessante, tudo que nós pretendemos almejar, tudo que nós pretendemos conseguir, nós temos que, em primeiro lugar, planejar na nossa alma, preparar o nosso coração para aquilo que Deus pode fazer. Quanto maior o sonho de uma pessoa, quanto maior o projeto de uma pessoa, eu creio que maiores são as lutas, maiores são as provas, maiores são os obstáculos. Projetos pequenos conseguimos realizar com mais facilidade. Projetos ousados, meu irmão, conseguimos realizar só com a graça de Deus. E isso nós precisamos exercitar a nossa fé. Quando sexta-feira eu estive lá na construção da nossa escola, e eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, realmente para o nosso ministério é algo ousado, é algo fora do comum, é algo grande. E quando a gente vê que a cada dia, um dia após o outro, nós temos colocado mais um saco de cimento, mais um caminhão de areia, mais uma etapa está sendo construída. Quando você para e olha, eu paro e olho aquela construção, eu falo, eu não vou precisar voltar mais na fundação, eu terminei a fundação. Eu não vou precisar mais voltar nos tijolos, terminei as paredes. Está entendendo o que estou falando? Então parece impossível as coisas espirituais acontecendo na tua vida, mas você precisa parar e começar a olhar o que Deus já fez na sua vida, o que Deus já te abençoou. Você já saiu, meu irmão, do Egito, você já saiu de uma vida pecaminosa, de uma vida difícil, escura, obscura, sem visão, sem nada. Hoje, por muitas vezes as lutas, as dificuldades querem tirar essa visão. No capítulo 1 de Abacuque, o povo perde a fé. O povo já não tem mais esperança. É interessante que naquele tempo o Espírito Santo vinha sobre o profeta, e ele profetizava, e ele agia, mas não permanecia com o homem. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha para o que Deus queria fazer e retornava ao Pai. Hoje o Espírito Santo veio e ficou. Ele está em nós. Ele está em nós, no nosso meio e conosco. É como se você estivesse emergido numa presença gloriosa de Deus. A Bíblia diz que o ímpio, ele anda por vista. Aquele que não tem intimidade com Deus, aquele que não tem aliança com Deus, ele anda por vista. Ele anda sabendo que ele ganha tanto, ele vai ganhar tanto, ele vai trabalhar mais para ganhar o dobro, e faz menção da força, do poder, do conhecimento, do dinheiro, do relacionamento dele. Mas nós, meu irmão,
acreditamos que tudo vem de Deus para a nossa vida. Seja um salário menor, um salário maior, tudo vem de Deus para a nossa vida. E acreditamos que os sonhos que nós não podemos realizar com os nossos braços, com os nossos projetos, nós confiamos no Senhor e Ele vai fazer estabelecer o sonho e o projeto dele em nossa vida. Esses dias pela rádio eu ouvi um testemunho que me impactou, dirigindo, subindo a Avenida Pedro II, eu comecei a chorar dirigindo. Impactou minha alma, foi impactada por aquele testemunho, onde eu vi aquele casal semi-analfabeto, e começando a falar que quando ouvia o pastor falando sobre as suas ofertas ali para entregar, para depositar, e aquele casal do interior, lá do Nordeste, eu não lembro a cidade, e ela disse que ouvia aquele radinho todo dia, e queria fazer algo que não tinha nada. Tinha, parece que um gado, tinha uma galinha e tudo, mas para fazer, e Deus colocou no coração daquele casal humilde, muito humilde, para que cortasse lenha. E aquela mulher saía de madrugada cortando lenha e fazendo carvão, vendendo carvão para entregar uma oferta de amor para aquele ministério. Ela contando as dificuldades, intercalava ela e ele contando as dificuldades, que muitas vezes não tinham o que comer direito, contando as dificuldades que não tinha com o que vestir direito. E é interessante que eles começaram a falar, e é tão tremendo que não se obtém aquele conhecimento numa faculdade, não se obtém aquele conhecimento em um curso superior, numa escola, nem teológica, aquele conhecimento que aqueles dois, aquele casal, aquele homem e aquela mulher falavam, só pode ser o conhecimento que vem dos céus, porque veio abastecido com uma coisa que muitas vezes, meu irmão, nós nos preocupamos com tantas coisas e falta a essência da glória de Deus na nossa vida, falta a presença da glória de Deus na nossa vida. Podemos até ser salvos em Jesus, podemos até ter experiência com o Senhor, mas muitas vezes não deixamos que ela seja aperfeiçoada no nosso caráter a cada dia. E aquela mulher falava de uma maneira tão tremenda, aquele homem falava de uma maneira tão tremenda, errando todo o português, errando todas as conjugações, errando todos os L's pelo R, errando tudo, mas acertando o alvo que era Cristo Jesus, acertando o coração de Deus, acertando o centro da vontade de Deus. E eles falando que com aquele sacrifício que eles tinham, mas tinha sonhos, tinha projetos, sabia que aquele Deus, que aquele missionário estava pregando, podia mudar a vida deles, acreditaram, ninguém foi lá para falar para eles. Meu irmão, quando Deus tem um projeto, o Espírito Santo começa a ministrar, e só quem tem juízo, só quem tem ouvido para ouvir o que o Espírito Santo está falando, abre o coração e começa a fazer o impossível para Deus, para que Ele te dê tudo o que você precisa. Aquilo que eu digo, o impossível para você, que vai te custar alguma coisa, que vai te custar sacrifício, talvez acordar de madrugada, talvez deitar tarde, talvez orar pela madrugada, consagrar um jejum ao Senhor, aquilo que você mais gosta, Deus te pede, como fez com Abraão, só para ver onde é que está o teu coração. Mas a Bíblia diz que Deus não vai te provar, não vai te experimentar mais do que as suas possibilidades. No final daquele testemunho, aquela mulher, aquele homem começando a glorificar ao Senhor, porque hoje eles tinham ovelhas, tinham cabras, eles tinham gado, tinham centenas de galinhas, e dizia que todo mês ele matava algum animal e levava para o pastor deles hoje, lá no interiorzão. Aquele homem que aos olhos naturais não tinha nada, esperava simplesmente talvez o tempo de Deus para que a morte os levasse. Não, exultaram contra as possibilidades humanas, exultaram contra aquilo que eles podiam ver, aquilo que estava diante dos olhos dele. Meu irmão, não acomode naquilo que está diante dos teus olhos. Você pode ver, você pode olhar e ver que as possibilidades são pequenas para você, as possibilidades não são favoráveis, você não teve uma influência de família, você não nasceu no lar rico, você não tem influências políticas, mas você tem uma influência do céu sobre a tua vida. Você precisa deixar Deus agir no teu coração, agir no teu caráter,
Porque quanto mais Deus tiver uma bênção para você, mais Ele vai mexer no seu caráter. Honre ao Senhor. Permaneça firme na posição que Ele te colocou. Honre o nome de Jesus. Esses dias o irmão tomou opinião comigo, falou: pastor, eu tinha recebido uma proposta de emprego, estou tomando a liberdade de falar. O que o senhor acha para ir em tal lugar? Eu falei: irmão, quem te honrou até agora foi o seu patrão. Não saia. Vá lá, agradeça. O seu caráter vai ser muito mais renovado, muito mais tratado. Eu não falei isso para ele, mas estou falando agora. E depois ele me chama e falou: pastor, eu fui lá e agradeci a oportunidade, mas eu permaneci onde que tem me honrado até hoje. Eu falei para ele: porque no tempo de Deus, é o próprio Deus que vai te tirar de onde você está e vai te colocar em uma posição de destaque. É no tempo de Deus, igreja, que Deus vai tirar você de onde você está e vai colocar numa posição de destaque. Não olhe para aqueles que estão ao teu lado, estão desanimados. Não olhe para aqueles que estão tentando tirar o seu sonho, tirar o seu projeto de vida. Muitas vezes é o esposo, muitas vezes é a esposa. Eu não estou os culpando, mas as lutas muitas vezes são grandes. Mas você que é homem de Deus, que é mulher de Deus, tem uma visão de Deus, está andando debaixo da unção da glória de Deus. Deixa Deus trabalhar, simplesmente interceda, simplesmente ora, porque no tempo oportuno Deus vai dar ordem aos anjos dele a teu respeito. O próprio Espírito Santo é que levou Jesus para ser provado no deserto. Satanás não tem poder de carregar Jesus para lugar nenhum. Foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus logo após o batismo de João Batista. Jesus sobe para o monte, ali em oração, para ser provado, para ser tentado por Satanás, levado pelo próprio Espírito. Tem coisa, meu irmão, que nós passamos na vida, não é o diabo, porque quem tem sangue de Jesus, na vida dele, o diabo não tem poder nenhum. Sabemos que ali no monte, a Bíblia diz que Satanás tentou Jesus. 3 vezes ele tenta Jesus, ele usa a palavra: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Falei em Deuteronômio. E Jesus lançou a palavra: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus é a palavra, Ele é o Logos, a verdade e a vida. Ele é o verbo que se manifestou em carne. Aleluia. Novamente ele diz: olha, se prostrar-me, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. O Satanás usou o Salmo 91. O diabo conhece Bíblia, falso profeta conhece Bíblia, falso obreiro conhece Bíblia. Não se deixe enganar, não se deixe intimidar. Veja o caráter, veja o fruto. A Bíblia diz que ali, Satanás diz para ele: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: os anjos do Senhor dá ordem a teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Senhor Jesus, a sua palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Perdão. Talvez nas provas a gente fique tentando Deus, talvez nas dificuldades fique tentando. Meu irmão, Deus é soberano, está em alto e sublime trono, a terra está dos teus pés. Ele tem os olhos como chama de fogo, Ele está vendo o seu pensamento nessa hora. Ele está prescutando a tua alma, o teu pensamento nessa hora. E quanto maior o projeto da tua vida, mais Satanás vai tentar roubar o teu projeto. Jesus estava ali já determinado para passar pelas águas, para viver como homem, esvaziou da glória, desceu, andou naturalmente aqui, comeu, bebeu, teve fome, teve sede, chorou, sofreu angústia, mas foi crucificado, porque o plano de Deus era este. E Satanás tenta impedir. Satanás tenta impedir o plano de Deus na sua vida. Diga comigo: na minha vida, não. Porque eu tenho promessa de Deus. Eu fui chamado para ser herdeiro de Deus, co-herdeiro de Jesus Cristo. E só tomamos posse disso como amadurecemos. Quando amadurecemos. Só tomamos posse disso quando nós viramos adultos na fé. Novamente Satanás tenta Jesus e diz: se prostrares diante de mim, dar-te-ei todo o reino dos céus. A Bíblia diz em João 8,44 que ele é o mentiroso, pai da mentira, homicida. Então quem mente é pai da mentira, é filho do diabo.
Ainda que doa, ainda que fique difícil, não minta. Seja verdadeiro. Não minta. Não minta. Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Somente ao Senhor teu Deus prostrarás. A Bíblia diz: eu sou o Senhor. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não farás para ti mais escultura alguma, nem que é embaixo, nem em cima da terra, e nem em cima dos céus. Não prostrarás diante de outros deuses, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A fé do povo muitas vezes é abalada quando não vê o irmão na igreja. A sua fé tem que estar pautada, meu irmão, naquele que te salvou, não aquele que está faltando. Porque o irmão pode faltar, mas Jesus não falta, Ele está aqui neste lugar, nessa noite. O seu amigo, na hora que você mais precisar, ele pode faltar. Ele pode faltar. A minha vida era pautada de tantas amizades, tantos níveis sociais e tantas comemorações, festas, que o dia que Deus permitiu eu ir para o deserto, nenhum amigo apareceu. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aqueles que se diziam amigos são os primeiros a nunca mais olhar para sua cara. Mas Jesus, Ele é o amigo fiel. Ele é o amigo fiel. Ele é o amigo que muitas vezes passamos por provas, por dificuldades, por momentos de tribulação, momentos de fraqueza, mas Ele é que entra com provisão sobre a tua vida. Se você estiver andando debaixo da unção de Deus, meu irmão, você pode estar a 1 milésimo de segundo para cair no pecado, numa tentação, mas Deus vai parar o tempo por tua causa, porque tu és precioso para Ele. Tu és preciosa para Ele. Deus para tempo. Deus volta tempo. Deus, meu irmão, dá ordem até o inimigo para liberar as bênçãos que tem preparado para você. Quando Abacuque ele clama ao Senhor, ele ora e vê o sofrimento do povo, comparando aqui com Asaf, lá em Salmos 73, quando fala do sofrimento do povo de Israel, que não havia mais adoração. Muitas vezes não tem mais adoração nos teus lábios para Deus, muitas vezes não tem mais adoração no teu coração para Deus, muitas vezes não tem mais palavras para falar com Deus. Eu quero falar com você, simplesmente feche a boca e deixa a sua alma clamar através do Espírito Santo ao Senhor. Melhor do que sair palavras que não convêm. Porque quando nós murmuramos, quando nós, meu irmão, declaramos, podemos declarar que Deus é injusto, podemos declarar que Deus não pode resolver o seu problema, e Deus é soberano, Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito nas suas obras. E a Bíblia diz, Salmo 18, que o caminho de Deus é perfeito. Não há caminhos tortuosos, não há caminhos, meu irmão, difíceis. Através de Jesus você encontra pastagem, através de Jesus você encontra água, através de Jesus você encontra o pão. O que mais que você precisa? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando você clama, ainda que passe semanas, ainda que passe meses, quando você busca o Senhor, quando você ora, ainda que parece que as coisas não vão acontecer, mais cedo ou mais tarde, Deus falará a seu respeito. Deus vai soprar o seu nome no campo da colheita. Deus vai soprar o seu nome para um tempo de colheita, para um tempo de restauração, para um tempo de multiplicação. Você acredita nisso? É tremendo quando Deus ele manifesta. Quando Abacuque já não via mais força nem fé, não achava mais espírito de oração, já não achava mais forças entre o povo. A Bíblia diz que Deus manifesta e diz para Abacuque, no capítulo 2, ele diz: pega uma tábua bem legível, pegue uma tábua grande e escreve bem legível, porque a visão que eu te der não é para agora, não é para já, mas para o tempo determinado. Eu não canso de falar isso, não canso de ler, de meditar nessa palavra, porque tem muitas coisas no meu coração que nem minha esposa conhece,
Eu não comento com ela o que eu vou pregar, eu não comento com ela muitas vezes as coisas que eu tenho sentido no coração. Muitas vezes não, para que tribulações não passem para ela também. Muitas vezes nós temos que guardar para nós. A Bíblia diz que quando Deus ele fala com José através de sonhos, José fala com a família, fala com os irmãos, cria uma grande confusão ali. A Bíblia diz que o próprio pai riu, mas a mãe de José guardou no seu coração. Quando o anjo aparece para Maria e fala com ela que ela vai ser mãe daquele ungido, que Jesus, a Bíblia diz que ela guardou no seu coração. Tem coisas que nós comentamos, meu irmão, abrimos a boca para trazer tribulação no nosso meio. Tem coisas que nós temos que comentar só com quem tem expectativa de Deus na vida, tem sonhos de Deus, até bênçãos. Ou Maria subiu a montanha para compartilhar a gravidez dela com quem estava grávida. Amém ou não? Abacuque capítulo 2, o Senhor diz para Abacuque: pega uma tábua, escreve bem legível, mas com detalhe, até aqueles que passarem correndo vão ver. Meu irmão, minha irmã, muitos que não acreditam ou não acreditaram em você, já vão começar a ver a glória de Deus sobre a tua vida. Já vão começar a ver o manifestar de Deus na tua vida. Mas para isso é preciso você crer. Você precisa acreditar. Você precisa ter essa experiência com Deus. Acreditar. Deus, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Até quando? Mas eu vou permanecer firme. Quando nós vimos as mesmas aflições na vida de Jó, as mesmas aflições na vida de José, parece que nada ia acabar. É verdade? José vai servir os irmãos no campo, é preso, é lançado numa cisterna. Mas Deus sempre lidou com provisão. Não deixou que um dos irmãos ali matasse José. Mas fez o quê? Vendeu para uma caravana de escravos que estavam passando ali, de midianitas. Deus entrou com provisão. Mas parece que aquilo nunca ia concretizar. Mas não é isso não. O tempo determinado de Deus é o tempo de ele saber que o seu caráter está pronto, que o seu caráter está transformado, que o seu caráter está pronto mesmo para receber as grandes bênçãos que Deus tem para nós. Nós vimos lá em Mateus a palavra daquele Senhor que sai pela madrugada para buscar trabalhadores para sua vinha. Ele recruta os primeiros pela madrugada ainda, e combina com eles: olha, eu vou te dar um dinheiro pelo dia de trabalho. E aquele povo estava na praça, ele pegou e levou aqueles trabalhadores. Por volta de 9 horas da manhã ele vai lá e recruta mais trabalhadores. Por volta de meio-dia recruta mais trabalhadores. Por volta de 4, 5 horas da tarde recruta os últimos trabalhadores. E ele manda o seu tesoureiro acertar com aqueles trabalhadores. Aquele que chegou primeiro pensou que ia receber mais do que chegou o último. Mas todos receberam iguais e foram reclamar com o Senhor da vinha. E o Senhor da vinha disse: porventura eu fui injusto? Eu não combinei com você isso, estou te dando isso? Assim é Deus na nossa vida, irmãos. Não tem aquele que chega primeiro ou aquele que chega por último. Deus tem a mesma bênção para mim e para você. O importa é nós sermos tratados, o nosso caráter para aceitar o que Deus combinou com você, o que Deus tratou com você. E Ele não fez nada a mais, nem a menos, nem para um, nem para outro. O que chegou primeiro, o que chegou por último, tem o mesmo direito na presença de Deus. Tem o mesmo direito na presença de Deus. Contudo, que faça para Ele, faça para o Senhor. O homem se faz para o pastor, ele vai cobrar depois. O homem se faz para a igreja, vai querer depois. Ele vai achar que a igreja deve favores. Não. Nós precisamos fazer para Deus. Precisamos fazer para o Senhor. Precisamos, meu irmão, andar debaixo da visão de Deus, da ótica de Deus. E para encerrar essa palavra, a Bíblia diz que
Entendemos que o povo recobra as suas forças. Quando o povo tem uma palavra profética, o povo recobra as suas forças. Cria-se uma nova esperança. Cria-se uma nova visão. Deus limpa a catarata espiritual para começar a enxergar, para começar a ver. Não importa. De repente você passa por pequenas situações e enxerga com uma lupa. Olha o problema de baixo para cima. Inverta a sua ótica. Olha o seu problema de cima para baixo. Ele vai ficar muito menor. Ele vai ficar muito menor. Como é que eu faço isso, pastor? Acredite no Senhor. Crê no Senhor. Crê no Senhor. Crê no Senhor. É andar nas regiões celestiais. É dirigir nessa terra. É andar nessa terra. É tomar o ônibus nessa terra. É pagar o almoço ali. É almoçar, comer o seu lanche. Mas você está andando junto com o Senhor. Você está habitando nas regiões celestiais. É você trazer no coração a esperança. É você trazer à memória o que te traz a esperança. Esquece aquilo que já para trás ficou, como Paulo diz. Mas prossiga para o alvo. Prossiga para frente. Prossiga por aquilo que Deus vai fazer ainda. Quando nós lembramos a palavra de Jó, ele dizia assim: antes com os meus ouvidos eu ouvira falar de ti, Senhor, mas hoje os meus olhos te contemplam. As etapas que Jó passou, a intimidade que Jó tinha com Deus, ainda ele falava assim, só de ouvido falar, só de ouvido que ele conhecia Deus. Você não pode conhecer Deus só de ouvido. Você precisa ver a manifestação de Deus na sua vida. Amém? Espere no Senhor. Descanse no Senhor. Comece a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Comece a projetar coisas que Deus tem preparado. Talvez você não tenha mais sonhos. Hoje à noite voltar a sonhar. Hoje à noite começar a ter visões. Essa semana você vai começar, vai ter sonhos pela madrugada com tábuas, escrito o que Deus quer que você faça. Essa semana você vai começar a ter visões, ter sonhos. Essa semana você vai começar a entrar dentro dos seus sonhos e mudar o percurso do sonho. Você vai levantar com sentimento de autoridade em nome de Jesus Cristo. Você vai levantar pela manhã com sentimento de vitorioso. É isso que Deus tem para você. Você não vai levantar com acusações do diabo pela madrugada em sonhos. Você vai ser revestido com o capacete da salvação. Vai ser revestido com a glória de Deus. Para que até nos sonhos, como eu ministrei essa semana lá em casa, até no sonho você consiga entrar no sonho e mudar a estratégia que está acontecendo ali. Deus te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E toda a sorte do mal. Deus te deu autoridade. Amém? Levante sua mão direita para o alto. Levanta a mão direita para o alto. E receba aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba aí uma bola de fogo dos céus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. A bola de fogo do céu sobre a tua vida. Receba aí agora essa unção de autoridade. A unção que quebra o fardo. A unção que quebra a acusação. A unção que quebra toda difamação. A unção de desprezo. A unção de inferioridade. Quebra a inferioridade. Em nome de Jesus Cristo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. É como uma bola pequena de beisebol. Deus está mostrando, mas com fogo. Com fogo. Fogo que purifica, fogo que transforma. Em nome de Jesus Cristo, receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha sua mão e diga glória a Deus. Toma posse desse negócio. E essa vitória. Em nome de Jesus. Coloque de pé, por favor. Aleluia. Nós te rendemos graças, ó Pai. Te rendemos louvores, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai. Vem, Senhor amado,
Opera um milagre, Senhor, sobre a nossa vida. Oh, Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, toma cada um de nós em Tuas mãos, Senhor. Renova nessa noite, Deus, alianças. Renova nessa noite, Pai, sonhos. Renova nessa noite, Pai amado, meu Deus, projetos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Joga por terra, meu Deus, todo espírito de morte, de inferioridade, de enfermidade, de infecção. Deus, em nome de Jesus, queima todo o mal, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos, ó Pai. Te rendemos glórias, louvores, adoração, Pai. Só o Senhor é Deus e digno de honra e glórias. Espírito Santo, toma os nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu queria que você diga para o seu irmão assim: valorize o que está em você. Valorize o Espírito Santo de Deus. Valorize, em nome de Jesus.